Fala galera, tudo bem? O Napoli é o líder da Série A nesse início de campeonato, né? Segue invicto na ponta da tabela e tem a melhor defesa, só 4 gols sofridos até aqui. Mas tem um aspecto que me chama bastante atenção e entra mais como uma curiosidade do que exatamente como uma análise da forma do time jogar. O Napoli está entre as equipes das principais ligas europeias que mais tem gols de bola parada. Olhando para o campeonato, né? Para a Série A, são 7 gols de bola parada do Napoli, mais 4 gols de pênalti, ou seja, a gente está falando aí de 11 gols de 24 marcados a partir de bola parada. Claro, geralmente pênalti não entra na estatística direta de bola parada, né? Então seriam 7. Mas de qualquer forma, assim, é um número elevado se a gente compara com outras equipes das principais ligas europeias. Dentro das ligas nacionais, nenhuma outra equipe fez tantos gols assim a partir de faltas, escanteios. Mas aí o ponto legal disso tudo é observar o repertório que o Napoli tem mostrado com o Spalletti para os momentos de bola parada. Então tem sido um Napoli que sofre poucos gols e que consegue fazer gols ou criar situações ofensivas a partir da bola parada de diversas maneiras diferentes. Eu acho que isso é que é legal da gente falar aqui no vídeo, mostrar aqui no vídeo, tentar mostrar, né, a partir de recortes, nem sempre podendo usar as imagens como um todo, mas assim, tentando ilustrar um pouco disso. Então eu separei alguns desses lances para mostrar um pouco dessa diversidade, de característica mesmo, de tipos diferentes de cobranças na bola parada, e situações que geram gols, geram situações que levam perigo, que são difíceis de marcar, e aí a gente encaixa até com uma outra reflexão, que é um questionamento até sobre um desdobramento da questão da bola parada, e que já foi assunto, eu vou colocar um print aqui de uma outra coluna também, para terminar com isso. Mas vamos começar então com os lances. Começando pelo duelo entre Napoli e Udinese. Essa primeira questão é uma bola parada muito interessante, a jogada ensaiada que gera gol do Napoli, porque você tem, geralmente, a partir dos pés do Insigne, as cobranças de falta mais perigosas, mais elaboradas. Não é só ele, a gente vai ver também o Zielinski fazendo cruzamento para situação de gol, para lances interessantes, mas enfim. Olhando nesse caso, o Insigne assinalando, levantando os braços, normal, ter esse tipo de código, né, de comunicação em relação à combinação das jogadas. De uma maneira geral, o Napoli coloca um destro e um canhoto nas bolas paradas, até para confundir a defesa adversária em relação à trajetória da bola. Vai ser uma bola que abre, uma bola que fecha. Não é exclusividade do Napoli fazer isso, mas de uma maneira geral a gente vê o Napoli trabalhando muito dessa forma, com 2 cobradores para criar essas 2 possibilidades. Mas o mais interessante dessa jogada é perceber como todo mundo está prestando atenção com uma questão que é básica aqui, né? O ataque à linha de defesa adversária. É padrão, tradicional, a gente enxergar, principalmente em situações como essa, a linha de defesa adversária jogando, usando a linha da grande área como referência, né? O que facilita para você ter a coordenação dos movimentos e fazer a linha de impedimento. E assim conseguir limitar a chegada dos cabeceadores que vêm de trás, dos jogadores que tentam atacar, tentam romper essa linha, e o Napoli tem bons jogadores para bola aérea, então tem Koulibaly, tem Osimhen, tem Rrahmani, tem Anguissa, jogadores que frequentemente atacam a área nesse tipo de situação, entre outros, estou citando alguns deles aqui. Mas, então, qual que é o cuidado geralmente nesse tipo de jogada? Seja com que tipo de marcação for, né? Seja com referências individuais, seja marcando o setor, seja fazendo uma marcação mista. O importante nesse caso é você manter a coordenação para não quebrar uma linha de impedimento, permitindo que alguém saia na cara do gol porque um defensor falhou no posicionamento. E qual que é a saída do Napoli nessa jogada, tipo jogada ensaiada mesmo? A cobrança que surpreende, porque é a cobrança que vem curta para um jogador que faz o movimento oposto, para aí sim fazer o cruzamento num segundo tempo e achar na segunda trave quem se projeta nas costas da defesa. Afinal de contas, a partir do momento em que essa cobrança não é feita diretamente para a área, você quebrou toda a orientação, a coordenação, a concentração daqueles jogadores que formavam uma linha defensiva, pensando em manter jogadores em impedimento, em manter uma defesa alinhada. A cobrança diferente do Napoli acaba quebrando isso. No mesmo jogo contra a Udinese, o segundo tempo tem um escanteio também curto. E qual que é a grande vantagem, muitas vezes, de um escanteio cobrado curto, né? Eu sei que isso gera muito debate, muitas vezes. Existem várias vertentes possíveis até porque existem várias formas diferentes de se bater uma bola parada. Agora, você pode usar o escanteio curto como uma maneira de manter a posse de bola, de elaborar melhor as jogadas, ou de tirar referências dos marcadores na área. Muitas vezes você enfrenta adversários e você estuda muito posicionamento de bola parada, ofensivo e defensivo. É uma das situações mais previsíveis do futebol do ponto de vista de você saber em que momento a jogada começa, né? O futebol é extremamente aleatório porque você tem trocas constantes de posse de bola. E isso torna
quase impossível a reprodução disso no ambiente de treino, porque a jogada vai começar a partir de movimentos e posicionamentos estabelecidos pela ocasião, pela circunstância do jogo. Por mais que você tente criar mecanismos e tentar criar padrões para o time reagir e ter comportamentos para determinadas situações, o jogo recomeça, ou a posse de bola recomeça, cada hora de um jeito, aleatório. Na bola parada, não. Então a bola parada permite que você estude mais os padrões e consiga se preparar tanto para marcar quanto para furar marcações. E isso é o que faz da bola parada um elemento tão importante no jogo, porque é o momento em que você mais tem a previsibilidade de como a jogada começa. E por isso as jogadas de bola parada são tão valiosas e muitas vezes ajudam a começar, a quebrar todo um cenário de um jogo, todo um contexto de um jogo. E aí a gente chega ao escanteio curto. Você pode usar o escanteio curto como uma forma de quebrar marcações, de tirar referências. Então se você tem, por exemplo, um adversário que está todo encaixadinho na marcação dentro da área, você bate um escanteio curto, a bola passa a estar em movimento, a bola está rolando. Ao estar rolando, você pode gerar dúvidas. O cara que tinha a referência dele dentro da área, falando de um defensor, ele tem a referência dele muito clara, ou o espaço que ele deve ocupar, ou o adversário que ele deve acompanhar de perto. A partir do momento que a bola está em andamento, você já tem possibilidades de aproximações, de vantagem numérica pelo lado do campo. Você sai para dar um auxílio a um jogador que possivelmente está em inferioridade, você fica, você mantém a sua referência, você sai da posição que você estava. São dúvidas. Claro, também são situações que podem e devem ser trabalhadas, mas sai daquele padrão inicial para o qual você foi trabalhado inicialmente, do ponto de vista defensivo. E o Napoli explora bem isso contra o Udinese também. A cobrança curta faz com que o Napoli tenha 2 contra 1 na bandeirinha de escanteio, basicamente, mas isso serve também para quebrar algumas das referências dentro da área. E na sequência da jogada, o que vem é um cruzamento na segunda trave. A importância de atacar a segunda trave, né? Isso com bola rolando, com bola parada. A partir do momento em que você atrai marcadores que estavam presentes na área, porque você transformou a bola parada previsível em uma situação de jogo imprevisível, você atraiu jogadores para mais perto do setor da bola. É muito provável que vá sobrar alguém lá na segunda trave. É o que acontece nesse caso. E para completar a jogadinha, ainda é uma bola ajeitada para trás, para chegada na finalização que vira gol. Então é um lance bastante interessante do ponto de vista de tirar referências no escanteio. Mas voltando para situações de faltas. Essa é muito curiosa contra a Fiorentina, porque o Zielinski inicia a jogada se projetando. Então, a sensação que fica é, o Insigne passa a ter não só a opção de jogar a bola para a área, mas de repente abrir pro Zielinski passando pelo lado direito. E isso pode tirar um jogador da barreira, inclusive. Mas é um movimento falso. É a tentativa de enganar com a jogada ensaiada. O Zielinski para a corrida e não só para a corrida. É ele quem volta e bate. De novo, a diferença entre perna esquerda e perna direita para uma cobrança aberta ou fechada na hora do posicionamento, na hora de saber o que esperar em relação à bola parada. E assim, o Napoli cria a situação a partir de bola parada. Outra, agora contra o Torino. Também é um lance curioso porque é um lance até que a câmera começa por baixo, né? O que deixa muito nítida a preocupação em manter a linha, em se preocupar, em ficar concentrado com o posicionamento e o tempo certo de sair para defender esse tipo de cruzamento. Mas o que o Napoli faz nessa situação? Cobrança rápida por baixo. Em vez de vir um cruzamento normal, que já exigiria da defesa, vem um passe na primeira trave por baixo. Pega todo mundo de surpresa, vira pênalti. Então, de uma falta lateral, sai um pênalti para o Napoli. Outra situação parecida, de uma faixa parecida do campo, contra o Leicester, aí a gente já está falando de competição europeia, de Europa League. A cobrança que geralmente vem num cruzamento e que faz com que todo mundo ataque ali a marca do pênalti, basicamente, a entrada da pequena área para receber esse cruzamento, especialmente nesse caso, um cruzamento aberto que abre por ter sido com a perna direita, né? Você tem outros casos de cruzamentos aí que tendem a ir na direção do gol, são cruzamentos fechados, cruzamentos com a perna esquerda, nesse lugar do campo. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Nesse caso é uma cavadinha por cima do único jogador da barreira para fazer com que um jogador, em vez de atacar, de romper a linha de defesa em direção à pequena área, ele vem para a primeira trave. Ele vem para surpreender todo mundo numa bola com menos peso. A finalização acaba não acontecendo da forma esperada, mas é uma situação criada. O Kasper Schmeichel acaba ficando com a bola. E aí a gente chega a um ponto que é bastante curioso. Eu mostrei aqui situações que geraram gols ou ataques perigosos do Napoli a partir de repertório na bola parada. E o que começa a acontecer, e até com mais frequência, e nesse caso específico é interessante porque é uma consequência até bastante óbvia, mas não é um caso isolado. A altura que as defesas se posicionam para situações de bola parada.
Então a gente viu, como sabe que é muito padrão, o posicionamento ali usando a grande área como uma linha, como referência até por facilitar na coordenação da linha de impedimento. Mas a gente já tinha visto há alguns anos, na Inglaterra em especial, o Guardiola, por exemplo, entre outros treinadores, usando uma linha muito adiantada de defesa contra times que são muito fortes no jogo aéreo. Então, por exemplo, vai enfrentar um Burnley do Shandite, que é muito forte, que explora muito bem esse tipo de jogada. O Guardiola começou a usar muito isso, depois outros treinadores também, uma linha bem distante da grande área. Então, claro, isso vale para times que cruzam a bola quase do meio campo. Então você afasta bastante a linha de defesa para obrigar que o cruzamento tenha que vir sem peso, flutuando mais, mesmo que você tenha que percorrer um espaço maior do seu posicionamento da linha de defesa até o próprio gol, porque você está mais distante da área. Mas você tira essa chance de jogadores fortes atacarem a entrada da área, vindo no embalo de cobranças feitas muito de longe. Só que agora a gente está vendo um efeito contrário, um efeito numa outra direção. Não sei se é contrário, é exatamente a melhor maneira de dizer, e acho que nem dá pra gente tirar conclusões disso aqui. É por isso que eu falei, é muito mais sobre uma reflexão e pela curiosidade do que querer dizer é certo, é errado, é o caminho, é o futuro, é o passado. Acho que não é esse o ponto, e sim de observação. Acho que são estratégias válidas dependendo de cada característica, de intenção de cada treinador e de característica de cada time também. Mas aí a gente olha contra o Verona, por exemplo, o Napoli usando a bola parada. Olha onde está posicionada a defesa do Verona. Zero referência na linha da entrada da grande área. Tá todo mundo da marca do pênalti para trás, entre marca do pênalti e linha da pequena área. E isso tem acontecido muito mais. Então não foi exclusividade desse lance, esse é um lance no início do primeiro tempo, mas que serve para ilustrar essa situação. E tem um outro que é curioso também no início do segundo tempo, que é uma falta muito parecida com aquele gol da jogada ensaiada que a gente viu no início, do Napoli usando um jogador que vem de dentro para fora da área, correndo na direção oposta ao gol, para receber essa bola num primeiro tempo e fazer o cruzamento na segunda trave para pegar toda a defesa desprevenida. Só que agora não está mais desprevenida, porque os times se estudam, os times sabem comportamentos. Então até existe a possibilidade do Insigne rolar essa bola na direita para um cruzamento. Mas não vai adiantar, porque a defesa está toda posicionada na marca do pênalti, a defesa está lá dentro da área. Então essa bola nas costas da linha de defesa, na bola parada, deixa de ter o mesmo efeito. É claro, você pode questionar outras questões aqui. Ah, você está colocando seus defensores mais perto do próprio gol. Será que isso não é um perigo? Será que isso não permite que outros jogadores venham embalados e cheguem para ganhar pelo alto? Todas perguntas válidas. Nesse caso acaba acontecendo o cruzamento e não a jogadinha tradicional, a jogadinha ensaiada que a gente já viu sendo testada em outro momento. Acabou sendo um lance perigoso também porque toma a direção do gol, é aquela bola fechada que é sempre difícil para o goleiro. Mas não tem sido algo isolado. E aí contra a Juventus, mesma situação. Olha onde a Juventus está marcando a bola parada lateral do Napoli. Não está na linha da grande área, está na marca do pênalti para trás. Então, não existe espaço para um lançamento em profundidade da bola parada. Se é que existe, talvez esteja inventando um termo aqui, ou misturando termos, né? O passe em profundidade, a cavadinha por trás da linha de defesa, tudo isso a gente sabe. Agora, numa situação de falta lateral, é curioso, porque é uma novidade. E, aliás, esse foi um tema, e aí eu falei no início que eu ia citar uma coluna, esse foi o tema de uma coluna, não falando sobre o Napoli em si, mas o Michael Cox, que é um excelente colunista, autor de livros, inclusive, no The Athletic, fez uma coluna há algumas semanas, falando justamente sobre como os times italianos estão defendendo bola parada de uma forma diferente do resto da Europa. E aí ele até levanta o questionamento. É uma boa ideia? E ele ilustra isso com diversos times, diversos jogos diferentes. Não necessariamente o Napoli, curiosamente o Napoli nem tá nesse bolo, nem é citado ali dentro do texto, ele tá falando muito mais sobre um panorama geral de uma tendência da Série A em relação ao comportamento de bola parada defensiva. Mas acho que acaba casando aqui, e fica a dica inclusive, o The Athletic tem excelentes conteúdos, né? Tem ótimas matérias e análises, mas eu acho que é legal citar isso aqui porque acaba casando um pouco com essa causa ou consequência, não sei exatamente qual a ordem dos fatores aqui, mas tem muito a ver com o tipo de bola parada que o Napoli vem explorando e que foi muito efetiva principalmente no início do campeonato. Nas últimas rodadas um pouco menos. Talvez porque os adversários já não sejam mais pegos de surpresa, talvez porque esteja virando moda por lá se defender a bola parada já dentro da grande área. Enfim, não tenho resposta, mas acho que é uma curiosidade legal sobre o time que lidera o campeonato italiano nesse momento, que é o Napoli. O espaço está aberto para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.